Então, o André me convidou para falar com vocês um pouco sobre o mercado de personal trainer. Eu atuo no mercado há 12 anos, mais ou menos, realmente trabalhando com isso, e achei super legal a questão de poder falar para vocês, porque, assim, de alguma maneira, todo mundo já teve do lado aí, né? Então, tem um monte de questionamento, a gente quer saber como que é o mercado, como que, assim, o que é viável, o que não é viável, e eu tô aqui para mostrar para vocês que é viável para todo mundo, tá? Vou falar um pouquinho sobre mim. Questão quem eu sou, esse aqui é um QR Code do meu Instagram, então quem quiser ver e entender um pouco do meu trabalho tem lá, tá? Mas depois no final também vou colocar de novo e aí querendo pode pegar. Trabalho com educação física. Hoje, dentro da minha linha de atuação, eu penso muito em o que eu posso tentar, através do meu trabalho, tá? Melhorar a vida das pessoas e melhorar a minha, entendeu? Então, é dentro dessa linha de raciocínio, dessa filosofia que hoje eu atuo, sempre tentando ver o que a gente pode realmente, através do que a gente está estudando, formando, porque dá para melhorar a vida das pessoas, isso é muito gratificante, sabe? E aí, com base nisso, vai passar agora um outro próximo slide que fala um pouco sobre minha vida profissional. Sou personal, trabalho em algumas academias, trabalho na Bodytech. Na Barra eu trabalho para mais de 10 anos. Esse aqui são os artigos. Esses aqui são os artigos que eu escrevi, aquela revista Corpo a Corpo. Aí algumas aulas com algumas pessoas que vocês talvez conheçam. E como falei, já estou na área há algum tempo, sabe? E trabalhando nessa linha, nesse nicho de cliente. Minha área de atuação é a Barra. Hoje trabalho na Barra de São Conrado, mas praticamente na Barra. Esses últimos 10 anos eu me fechei naquele mercado lá e assim, está sendo gratificante, entendeu? Então eu vou falar um pouco sobre minha trajetória profissional. Sou daqui da Pavuna, tá? Vamos desconstruir aquilo tudo, né? Entendeu? Daqui da Pavuna. Então, a gente vai voltar agora a falar da mesma língua, tá? Sair daquele pedestal lá, tá? Que botei antes ali, agora a gente vai falar todo mundo a mesma língua. Então, sou daqui da Pavuna. Comecei minha primeira faculdade foi na Celso Lisboa, depois entrei para o quartel na época, aí teve umas confusões, tive que estudar de noite, fui terminar de me formar na FAMERC, que é lá na Pavuna, né? E aí ali eu me formei. A minha primeira academia que eu atuei foi H Fitness, ali na praça da igreja lá, da Praça Santo Antônio. E ainda é talvez uma referência lá no bairro, foi um lugar muito interessante. Eu lembro que o Jefferson fez estágio comigo. Eu lembro que na minha primeira experiência do dia, isso aí foi bem legal, tinha uma professora lá gostosa, e aí ela deu a mão pra gente assim, andou, aí eu falo assim, deixa eu ensinar um negócio pra vocês. Foi bem marcante. Aqui todo mundo quer me pegar, mas quer pegar o professor, sabe, a figura. Então vocês esquecem isso, sabe? Vem trabalhar, entendeu? Porque o objetivo final de vocês é tentar mudar de vida, em vez de ver quem pegou uma ou pegou outra, porque na verdade ela quer o personagem, aquele personagem de destaque, ele tem aquela camisa diferente e tal. Isso ficou bem claro na minha cabeça, assim, sabe? Logo de cara eu comecei a enxergar a profissão, porque você entra na profissão de qualquer maneira, essa que é a verdade, sabe? E aí tu, jovem, cheio de testosterona, importante também, sabe? Tu quer fogo no rabo, né? E aí começa a se... É uma verdade, né? A gente está aqui, estou tentando ser o mais simples possível para a gente botar as coisas, para a gente dividir, e vou botar toda a minha trajetória. E aí, então ali eu comecei a enxergar profissionalismo. Eu entendi o que ela quis, foi um choque de cara, mas eu entendi que ela quis falar de profissionalismo.
Depois disso, comecei a querer galgar um pouco mais, dentro do estágio, profissão e tal, e aí eu comecei a trabalhar numa academia que mudou a minha vida, que fica em Coelho Neto, nome é Vibração, trouxe a dona dela aí, foi uma segunda mãe. Ali eu comecei a ter uma relação, um entendimento de que da questão humana, sabe? E ali foi onde me trataram como ser humano quando profissional. Eu lembro que uma vez eu estava chateado, não lembro, ela me mandou embora para casa, pago, mandou ficar 3 dias em casa e voltar com o gás todo. Era remunerado, mas voltar com o gás todo. Eu botei minha cabeça no lugar e tal, voltei com o gás todo. Acho que fiz valer isso aí. E aí, mas a partir daí, boa noite. A partir daí começa um novo ciclo na minha vida. Comecei a entender dentro de mim que o que eu buscava, naquela época eu estava com o nome sujo, sabe? E aí vinha é verdade, nome sujo, e aí, cara, era final do mês, eu estava tranquilo, mas chegava no início do mês, quando eu vi o boleto do cartão, cara, aí vinha aquela sensação de pagar o mínimo. Porra, tô remando contra a maré. E, cara, quem já pagou o mínimo sabe que é uma luta. Não, é agoniante. Tá aqui vai te correndo com alma, é verdade. E aí, cara, então, sabe, eu tava entendendo que eu tava tipo apagando fogo. Sabe? Eu não tava prevenindo incêndio. E a minha vida tava essa bola de neve, apagando fogo, mesmo feliz no meu trabalho, sabe? Mas aquilo ali tava fazendo eu apagar fogo. Não consertava o que eu queria para mim como propósito de vida. E aí começou uma outra fase importante na minha vida, que foi quando eu comecei a pensar em diferenciação no mercado. E aí a questão da diferenciação no mercado, dentro da própria academia dela, tinha um espaço que se chama VIP, e aí era uma área mais reservada, onde que, tipo, só quem dava aula nesse lugar era um coordenador. E aí ele falou que precisava mesclar nesse mesmo espaço e queria sangue novo, sangue dos olhos, queria gente nova, e ele me jogou na verdade me entregou por leões. Era uma turma da manhã adaptada a um professor e ele ia mandar o professor embora. Isso aconteceu algumas vezes na minha vida, eu tenho essas furadas aí. E aí ele falou, cara, você que vai assumir e tal. E aí fui para porque era um momento de destaque, sabe? E aceitei, falei, eu vou e tal, e vou embora. Cheguei lá, de cara assim, no dia da manhã, tinha uma lista de abaixo-assinado. Acho que todos os alunos pedindo para não matar o professor embora. Aí chega eu. Aí cheguei, né? Aí ele, não desiste, vai. Falei, bom dia, ninguém me respondeu e tal. Comecei a dar aula, mas estava determinado. Falei, cara, eu vou dar uma aula tão boa que no meio da aula uma aluna saiu chorando, depois me pediu desculpa, falou que não era pessoal e tal, e terminei a aula, as pessoas gostaram, e uma semana não existia, não é a força moderna, mas não existia mais aquela lembrança, porque os ciclos, hoje eu falei um pouco sobre isso, ele não tem que ser avaliado em cima de tempo, ele tem que ser avaliado em cima de intensidade. Então, quanto mais você entrega intensidade nessa questão de relacionamento com o seu cliente, com o seu parceiro, com o seu namorada, familiar, então isso vai fazer alimentado diariamente. E aí, depois, tentando acelerar, a filha dela foi minha primeira aluna de personal. Até hoje ela me segue no Facebook, me escreve lá então a coisa muda, ele está muito dentro da gente, essa questão de mudança, é o que você deseja, entregar para aquela pessoa para que isso seja mudado. Eu poderia realmente chegar lá, ser mais do mesmo, entregar qualquer coisa, pegar meu salário, ir embora e tal, mas aquilo não me fazia feliz como pessoa humana propriamente dita. E aí, como eu falei, foi a primeira coisa que eu comecei a pensar em diferenciação dentro do mercado de educação física. E vamos nessa. Aí,
dentro da questão do mercado de educação física, vem a questão de como se comunicar. Eu vou agora já migrar para a questão do personal trainer, tá? Antes de eu entrar no personal trainer, é como que gerou a questão da minha troca de... Eu troquei de lugar, eu fui fazer, já formado, eu fui fazer estágio na Bodytech sem ser remunerado, mas acreditando em mim. E aí, abriu uma primeira brecha. A minha primeira entrada lá foi com avaliação. Aí comecei a estudar realmente isso e ia para lá às 6 da manhã, sem remuneração. Ia para lá às 6 da manhã, saía de lá, sei lá, em torno de meio-dia e tinha que estar lá em Coelho Neto 2 da tarde. E aí depois começava a trabalhar de maneira remunerada. E aí depois também apareceu uma academia na Tijuca, também trabalhava à noite, tal, dando aula de spinning, jogando a bola copa. E aí, até que apareceu, fiz a prova, uma prova teórica, uma prova prática, e aí abriu a minha primeira vaga, a minha primeira oportunidade numa grande empresa, onde que eu não queria mais largar. De cara, assim, qualquer empresa grande, isso é uma verdade, né? Seja um clube de futebol, seja qualquer coisa que alguém já teve alguma experiência de trabalhar relativamente, de alguma maneira em alto nível, é uma panela e você não é bem-vindo, entendeu? É uma disputa, pô, é verdade, é verdade. Eu lembro de um dia que eu quase larguei, ninguém me cumprimentava. Chegava, dava boa noite, os professores, não me cumprimentavam. E eu fazia hora, às vezes, na rua, para chegar no meu horário, sabe? Entrar, fazer minha avaliação, ir embora. Até que um dia eu fiquei pensando, tá louco, irmão, sou lá da favor da mole aqui, pô, né? E aí, cara, eu obrigava as pessoas a me cumprimentarem. Então, tipo, boa noite. E eu falava já na frente deles. Isso te deixava sem graça, no mal educado era tua. E até que chegou um momento que aí quebrou, né? Aí desistiu e eu comecei a fazer parte do meio e tal. E aí, voltando à questão da comunicação. E aí, a partir disso aí, dentro daquele mercado, fazia muito sentido ter aluno de personal, que era a cereja do bolo do mercado, né? E aí a questão e eu ficava avaliando como que os grandes personagens faziam a sua comunicação, seja ela linguística, visual, através dos sentidos com os clientes, sabe? E eu comecei primeiro a observar o mercado, ter humildade, sabe? Para observar o mercado. Uma coisa que eu carrego comigo que essa vai escrever. A base do aprendizado é a humildade e a necessidade, entendeu? Então, se você consegue conduzir os dois, deixar o copo vazio, vai entrar, entendeu? Tem que ter as duas que vão fazer você desenvolver e evoluir. Vamos lá. E aí, a questão das redes sociais. Eu comecei a trabalhar dentro da minha profissão, ainda na época não tinha essa questão de comunicação pelas redes sociais. Quando esse boom começou, eu me juntei a alguns professores, tem um projeto que até hoje esse projeto é famoso, depois eu comecei, mas larguei. Esse cara merece, até estar ainda com ele, que é o Marcelo. Tem um projeto chamado 30 Todo Dia, ainda era uma novidade, 30 Todo Dia. Hoje tem parceria com a Adidas, tem parceria com a Reebok, não, com a Adidas, com a Red Bull, sabe? Está bem dentro do mercado, sabe? É um formato de comunicação através de rede social. Então, e aí a gente começou isso junto, era um grupo de alguns professores, e assim, e se a gente analisar, hoje trazendo já para o mercado, propriamente dito, os dias de hoje, outro dia eu estava vindo de São Paulo e passei no aeroporto, vi um outdoor grande, estava esperando o Uber, e comecei a reparar que as pessoas estavam, ninguém olhava para o outdoor, o cara gastou uma grana danada e a atenção estava no celular. Então, de que maneira você vai ter essa atenção das pessoas, sabe? Você parar, entender como que está sendo a parte visual dos teus clientes, no caso, dos seus alunos, sabe? E de que maneira eu vou conseguir me conectar com eles. Sabe? E aí, hoje em dia, a gente tem essa ferramenta, que é uma ferramenta que é nova,
porém já tem bastante gente usando bem, que eu acho que é uma ferramenta que você tem que raciocinando, você consegue trazer o público que você deseja. Porque às vezes não adianta você ir atrás de muito, que ainda mais personal, por exemplo, você trabalha com um nicho menor, né? Então é melhor ir nas pessoas corretas, gerar uma comunicação certa, do que gerar uma comunicação volumosa e ser chato. Esse é o meu ponto de vista, né? Vamos para o próximo. A perfeição inspira, a conexão, ou a imperfeição conecta. O que acontece? Ainda falando um pouco sobre a questão das redes sociais, isso é uma dica pessoal, tá? Comecei a avaliar dentro dessa questão de como me comunicar com os clientes, isso é uma realidade. Então vamos supor, se eu às vezes coloco alguma coisa muito técnica dentro das minhas postagens, eu trabalho dentro de uma zona de perfeição, ela inspira, os professores vão se linkar, você ganha confiança de quem quer se tornar seu próximo cliente, porém a imperfeição ela conecta. Hoje aqui é uma prova viva disso. A minha perfeição, cheguei, coloquei um monte de foto, ela inspirou, gerou uma distância entre a gente, correto? Eu conheço aquele cara que ele dá aula, conheço aquele outro, mas o que gerou a nossa conexão aqui foi a imperfeição, mostrar que a gente era igual. Então quando eu falei que era lá da Pavuna, gerou a conexão, entendeu? Que aí trouxe todo mundo para o mesmo nicho. Eu fiz uma postagem no domingo, e aí teve uma relação com mamona. Ninguém sabe, todo mundo sabe que é mamona, né? Então, mas onde que eu trabalho não sabe. Tem gente que não sabe, tem gente que não viu mais, sabe? E aí falei um pouco sobre mamona que lembra a mim, aquela guerrinha de mamona lembra a minha infância, sabe? Entendeu? E aí comentei um pouco disso, e aí teve a conexão, porque teve bastante pessoas que vieram comentando embaixo, lembrando também, e isso todo mundo abre o kimono, sabe? E aí, porque é através dessas imperfeições que vai gerar conexão, sabe? É aí que gera a questão da gente se entender, de você fazer até realmente uma escolha. Quando você está ali, tem um monte de profissional, sabe? Qual vai ser seu parâmetro de escolha? Muitas das vezes pode ser essa questão da imperfeição gerar essa conexão. Você se abre, eu me abro e a gente começa a realmente gerar uma relação. Eu acho que é uma dica interessante de se reavaliar. Outra coisa também que tem uma relação que é a parte presencial. Eu lembro claramente, isso foi um sábado que eu fui dar aula. Cara, eu cheguei meio troncho, meio corrido, né? Aquele testa suada e tal. E aí, cara, eu dei de cara com o professor, cara, totalmente bem tomado, cheiroso, cara. Falei, cara, irmão, tem que mudar esse padrão. E aí comecei a enxergar, cara, que isso aí fazia muita diferença. E realmente eu queria estar perto daquele cara, não queria estar perto de mim, sabe? Falei, cara, o cara tá aqui, pagando um valor considerável. E aí depois desse dia, isso latejou muito na minha cabeça. Depois desse dia eu comecei a tentar entender um pouco sobre isso. Aí depois fui buscando mais conhecimento. E hoje realmente, sabe, quando eu saio de casa, isso é real. Eu olho pra mim e falo pra mim mesmo assim, eu tenho que sair com a minha melhor versão, entendeu? E aí, cara, então isso tá na parte visual e na parte interna, entendeu? Acho que isso aqui reflete bastante. Cara, ninguém quer saber dos seus problemas. Você está ali para entregar o seu melhor, aquele é o momento dele, entendeu? Você tem que entregar ali o seu melhor, a sua melhor versão, para que isso te deixe satisfeito como ser humano, entendeu? Te deixe satisfeito como profissional, você se sinta valorizado como profissional, está entregando uma coisa boa, você tem que ser recompensado por isso. Isso faz muita diferença, realmente faz, porque você entrega melhor quando você começa a latejar, você pensa em entregar o seu melhor, e você realmente, através disso, vai entregar o seu melhor. E diariamente, esse melhor é uma utopia, é igual o mar, vai chegando no horizonte, você vai andando mais, chegando, sabe? E quando vê, você está num nível bem mais alto, só de diariamente fazer esse trabalho de tentar entregar a sua melhor versão a cada dia.
Uma dúvida que em todos, não só na educação física, mas eu fiz uma pesquisa antes de vir aqui, com alguns alunos e tal, eu mostrei essa palestra um pouco antes. Todo mundo tem dificuldade em precificação. E quando você está na faculdade, ninguém te ensina isso. Ninguém sabe precificar o serviço. Tá? Lembro que meu primeiro aluno de personal, a perna treme, isso é natural. Tá? Natural. Você está pronto para baixar o preço, entendeu? Está pronto, é para tudo. Isso não é só personal, não. Isso é personal. Isso eu perguntei a uma aluna que é arquiteta. O primeiro projeto dela, ninguém sabe precificar. Tá? Eu acho que até quem trabalha com administração não sabe precificar. E aí eu acho que isso é um tema muito interessante. Eu acho que gera bastante dúvida, sabe, de como se precificar dentro do seu mercado, independente de qual seja o mercado. Por acaso a gente está falando de personal trainer, mas ele pode ser aplicado em qualquer mercado. Tá? É uma base de comportamento que você vai escolher que forma você vai se encontrar para se precificar. E aí existem 3 maneiras que você consegue fazer a variação de precificação. Isso é muito simples, sabe? Quanto custa? O quanto custa, normalmente dentro da nossa área a gente não aplica muito essa, né? Então seria mais ou menos isso. Esse controle, ele me custou, sei lá, 50 reais, eu vou cobrar 65 reais nele, ganhei 15 reais de lucro, 15 reais do produto, foi. Então, trazendo para o personal, não se aplica muito, mas é uma metodologia de precificação. Eu pego, me custa hoje, com o personal, um deslocamento, dar uma aula daqui, vim aqui no shopping dar uma aula, me custaria, sei lá, 30 reais, aí eu cobro 50 reais, porque teve o lanche, então aí eu criei um preço em cima de quanto custou, né? Então é fácil o entendimento da questão da precificação. Esse é o primeiro ponto de precificação. A segunda é a base na concorrência, que é o que a gente mais aplica dentro da nossa área. Então, se ela está... Qual é o seu nome? A Aline cobra, sei lá, 50 reais a hora a aula, a André cobra 50, a Jefferson cobra 50, eu vou cobrar 45, entendeu? Porque você entrar dentro do nicho de mercado, sabe? Então, eu trago um preço mais atrativo de alguma maneira, então eu cobro 50, me mantenho, tá? Daí você cria a sua estratégia em cima da concorrência. Isso é o mais aplicado. E em várias áreas, não é só na nossa não, em várias áreas, isso é o que se aplica. É ponto de referência, cada um vai escolher o seu. Então, mas eu já apliquei isso. Porque, de cara, você não raciocina. Na verdade, você rema conforme está a maré, sabe? Nessa questão aqui. Você não tem você já está sabendo, você gera aquilo ali, não tem um raciocínio. Tá? Eu utilizei esse por um tempo, depois eu fui amadurecendo dentro da profissão. Na verdade, fui amadurecendo dentro de mim. Tá? E com esse amadurecimento eu comecei a utilizar essa precificação aqui, tá? Mas que é o valor percebido no caso pelo cliente não, mas é o valor que você consegue. Eu acho que eu usei um termo muito simples, e aqui a galera está conseguindo entender bem. Qualquer dúvida fala. É o valor agregado da marca, tá? Vou usar um termo mais profissional. Valor agregado da marca. Então você se tornou, nessa questão aqui, você começar a se mentalizar como uma marca. Então eu sou o personal Douglas Mota, tá? Aqui e ali você se posiciona como um produto personal. Aqui você começa a se posicionar como uma marca, tá? E aí, o que se diferencia nessa parte aqui? Nessa questão aqui, você primeira coisa, você tem que se entender, para você saber quem você é, para você ter transparência e mostrar que a Aline é a Aline, o Jefferson é o Jefferson, o Douglas é o Douglas. Então, é isso aí. Então, como que se diferenciar nessa questão? Agregando o máximo de valor na vida das pessoas.
Seja isso na parte técnica, seja isso na parte de relacionamento, seja isso na apresentação pessoal, seja isso na sua comunicação digital. Quanto mais valor você conseguir agregar na vida daquela pessoa, melhor seu posicionamento de marca, maior vai ser a percepção do seu cliente em cima de você. E aí você coloca o preço que você quiser, que é onde que você começa a se valorizar como profissional, entendeu? E começa a parar desculpa o termo aí, é coisa de se prostituir, entendeu? Que é normal dentro do mercado você, cara, a conta bate todo mês, entendeu? A vida real, a galera tem filho, sabe? Isso é uma verdade. Então é muito fácil você pegar outros caminhos, mas esse aqui é o caminho que vai te levar mais longe. Quanto mais você se identificar com isso, de agregar valor, ser eu, sabe? Ser uma questão, ter minha digital, o meu valor agregado é maior, a minha percepção de marca, ela fica em outro posicionamento, outro patamar. Como você percebeu que já pergunta pela base da concorrência? Sim, então, foi uma boa pergunta. Vocês podem fazer pergunta, cara, que é uma troca de informação. Na verdade, eu quero realmente que vocês tragam as perguntas, porque eu quero que todo mundo saia com tudo, cara, não vai deixar constrangido em nada. Quando que eu fiz essa percepção? Foi com uma questão de amadurecimento, determinados valores já, que eu peguei um pedaço da crise, né? Determinados valores eu não estava conseguindo reajustar e não entendia por que reajustar. Eu pegava e comecei a me esconder atrás um pouco da crise. Minha esposa falava, não aumenta não. Você fica aí de perder o cliente, entendeu? O aluno. E aí, até que um momento que eu comecei a entender, eu comecei a estudar um pouco mais. Eu vou usar um termo mais profundo aqui, mas vocês vão falar mesmo. Então, eu falei isso hoje com a dona Janine ali, que a gente se encontrou um pouco mais cedo. Eu acho que isso também é muito importante. Eu não ia falar porque algumas pessoas falam, com a galera de faculdade e tal. Eu falei, cara, se eu escutasse isso, eu ia gostar de escutar. A água que você bebe é aquela que sai do seu suor. Se você fica aqui igual gato, só estuda um negócio, você vai ser perito naquilo, correto? Só que só naquilo. Então o que eu fiz? Eu comecei a ampliar minha linha de estudo, que me fez enxergar diferente. Comecei a sair da área de educação física e comecei a entender e estudar e querer saber sobre o mercado. Sobre, as pessoas usam o termo de marketing, outras usam o termo de comunicação, aí tem gente que fala de coach, sabe? Que no final é pegar um monte da mesma rua, vai ser no mesmo lugar, sabe? Que é a questão de você se entender, se posicionar e como se comunicar. Tá? E isso aqui foi o que fez mudar. E aí, beleza. Essa questão que me fez mudar, quando eu comecei a tentar me entender, e aí eu perguntei para mim mesmo quem eu era e querendo me construir como uma pessoa melhor em tudo. Tá? Eu fiz a minha individualidade em relação aos outros profissionais, isso está em cada um aqui. O que vai te fazer a Aline, ele vai ser o Jefferson, o Nego vai ser o Nego, o Josias. Então, o que vai fazer isso acontecer são as experiências. Isso a gente daqui, a gente tem algumas escolas a mais do que todo mundo. Tá? É verdade. Por quê? O nosso nível de experiência vivido aqui no passado, tá, somado ao que você está aprendendo no presente e desejando no futuro, tá, é o que vai fazer você. Correto? Só que ninguém tem isso. Ninguém tem isso. Tá? Com ninguém sabia que era memória. Ninguém tem isso. Então eu comecei a aplicar na minha técnica atividades da minha experiência de vida. Hoje eu tenho um treino diferenciado, de verdade, sem humildade, porque eu comecei a somar tudo que eu aprendi. Tentei ser jogador de futebol quando moleque. Então toda essa base, cara, uma porrada de movimento que eu sabia fazer, entendeu? Eu coloquei em prática, hoje eu uso. Servi o quartel, um monte de atividade calistênica eu coloquei.
Tá? E aí veio agora o futuro, né? Então eu continuo estudando. E aí coloco um monte de exercício de mobilidade, sabe? Pô, ativo a parte que agora está dentro da educação física bem, é a parte neuronal, sabe? Linkada ao movimento. Então vou fazendo toda essa mesclagem para fazer o Douglas. Mas o que dentro do meu mercado, o que me diferencia são as minhas experiências do passado. Tá? Porque o professor do olho olha para o lado. E hoje, cada vez mais me entendendo, eu tenho treinos únicos, porque eu coloco essas atividades, tá? Eu coloco essas atividades mais lúdicas, porque hoje eu falei um termo, isso dentro da minha profissão. Desculpa, na verdade eu até saí do que eu ia falar. Né? Acontece o seguinte, serve para tudo, tá? O compromisso é a contramão do prazer. Se você só faz por compromisso, cumprir aquele horário, ir lá na academia, dar aquela aula, rezar que sexta-feira a última aula é de zero para você ir embora mais cedo, isso aí você nunca vai chegar aqui. Então você tem que ter prazer, não tem que ser compromisso. Esse aumento, essa soma de a experiência do passado, o que você tem hoje, o que você fica buscando lá de futuro, sabe? E vai te levar aqui. Mas sem prazer você não vai fazer. Sem prazer não vai fazer. Tem que estar dentro de você isso. E para estar dentro de você, você tem que entender quem é você. O ramo de personal é muito agradável trabalhar com ele. Eu realmente gosto muito. Me encontrei nele. Mas, por acaso, isso realmente é por acaso, o Josias está aqui, é um amigo meu de infância, e talvez tem quantos anos isso? 4 anos atrás, eu estava aqui. 4 anos atrás ele ia começar a educação física, estava dando para começar a educação física, e aí ele veio com uma sorrisão perguntar o que eu achava da educação física. O que eu tinha respondido? Olha, não aposta, cara, não faz que não dá dinheiro. Não estava feliz, não estava me entendendo, não sabia quem eu era, estava perdido. E aí eu joguei nele. Joguei nele, eu estava aqui. Entendeu? Veio a crise e tal, e aí hoje, se ele me pergunta hoje, estando aqui, me posicionando aqui, entendendo aqui, a nossa conversa vai ser totalmente diferente. Porque falei com o André também sobre isso. Cara, não importa. Naquele momento que eu entrei na Bodytech, eu estava disputando vaga com 4 professores. Todo mundo era formado na FRJ. Entrou eu. Ninguém nem sabe que faculdade é essa que eu fiz. Então, cara, é dentro de você. Não é o título que vai honrar a pessoa, sabe? É a pessoa que tem que honrar o título, entendeu? É o aluno, cara, é o aluno, são sementes que estão aqui, ó, entendeu? Porque eu por acaso, assim, eu ia vir pra cá, ele me fez um convite, foi bem rápido, e aí eu chamei poucas pessoas, eu liguei pra dona Janine, que tinha um tempo que a gente não se encontrava, aí ele acompanha o meu trabalho, tá formando agora. Aí eu fiz o convite para ele, aí não lembro o que aconteceu, eu chamei ele que estudou comigo também, sabe? E aí agora hoje me ajuda até na palestra porque são provas vivas do que eu estou falando, sabe? O Jefferson era da minha turma, o André estudou comigo, cara, assim, depende da gente, sabe? E na verdade, aqueles que me conhecem, talvez eu, se botasse emparedasse, quem é que no futuro vai falar pra você? Não era eu. Não era eu, porque era sacana, andava, sabe? Eu gostava da profissão, mas era sacana, sempre fui falante e tal, e até depois você vai amadurecendo. A vida é feita de ciclos, sabe? Mas é o indivíduo que vai fazer o próprio caminho dele. Dentro da palestra que eu ia trazer para vocês, que aí me falaram para não trazer, mas eu estou pegando a contramão, estou falando tudo. Porque se vocês podem me parar, tá?
Deixa eu voltar aqui que eu ia falar. Dentro da palestra que eu ia trazer para vocês. Lembrei. Tem um pedaço que eu ia falar sobre isso. É importante a gente saber do nosso passado. Que nem eu estou falando aqui. Todo mundo que me conhece aqui sabe que eu não tenho vergonha. Cara, na Barra todo mundo sabe que eu sou da Pavão. Não é verdade, é verdade. Eu falo com orgulho. É isso, entendeu? Eu tenho um orgulho. Porque é importante, é realmente importante você honrar o seu passado, sabe? Mas a gente muitas das vezes lidar com pessoas que falam, pô, naquela época que era bom, antigamente que era não sei o que lá, a música boa era de antigamente. Cara, isso é muito legal, mas a história ela é escrita todo dia. Isso é ótimo, entendeu? Então a vida é cheia de ciclo, tá? E aí aquele ciclo ficou, pô. Eu vou tendo outro ciclo, vou tendo outro ciclo, vou tendo outro ciclo. É muito gostoso isso da vida, você começar a entender isso, para você saber que sempre se renova. Você tem sempre uma nova chance, uma chance de recomeçar, de recontar uma história. A história é isso, e aí que vai fazer a diferença. É que a história ela é escrita todo dia, tá? Todo dia, todo dia. Todo dia é um dia que o Papai do Céu coloca na nossa vida para fazer mudança, tá? E é mudar de dentro para fora, que é isso que vai fazer você construir, mas sempre tentando ser uma pessoa melhor. Pode acreditar nisso. Quando você faz o bem, sabe? Ele volta. Não é para ser bonzinho. Cara, eu nunca fui bonzinho. Isso foi um cara legal. Mas nunca fui bonzinho. Cara, mas nunca fui uma pessoa ruim. Cara, o bem volta. O bem volta. Então, quando você sai de casa predisposto a fazer o bem, a dar o seu melhor, cara, aquilo dá retorno. Entendeu? Então, dentro da precificação, vou voltar aqui porque eu fugi muito. A gente tem 3 maneiras de se precificar, só para repetir. Quanto custa, então deu para todo mundo entender, me custa tanto para ir lá dar aula, bota um pouquinho a mais. A base na concorrência é o que todo mundo faz, é o mais do mesmo, essa é a verdade. E essa aqui é realmente a cereja do bolo, tá? Você se começar a se entender como marca, se posicionar como marca, que aí você vai ser você. Se eles querem você, vai ser você. Aí se quer você é insubstituível. Tá? Se você se posiciona dessa maneira aqui como um produto qualquer, mais um professor, entendeu? Você é substituível. Você está cumprindo horário, você é substituível. E aí entra algumas coisas, exemplo, aí a aula dele começa a ser a da moda, caiu ali, aqui é braço, entendeu? Ele é mais barato, ele tem mais seguidores, aí quando você se posiciona e agrega valor na vida da pessoa, você é insubstituível. Beleza? Vamos para o próximo aí. Eu tenho uma pergunta. Pode, deixa aí. Para você como professor. Pode falar. Para nós alunos, você incentivaria a gente o quê? A focar na base da concorrência ou a focar no valor percebido? Ou ao longo da nossa carreira a gente vai ajustando o valor, a base? Como para você? Então, vamos lá. O que é o mais importante? Então, o que acontece? Existem 3 métodos de precificação e existe o princípio da individualidade. Você vai ter sua resposta dentro do seu momento. Muitas das vezes é normal. Você, quando recém-formado, você não atingir esse nível de maturidade. É natural isso. Não quer dizer que você é a pior pessoa do mundo. Você não tem que começar já maduro, sabe? Entendeu? Normalmente se utiliza esse. Você pega, faz uma análise de mercado e tal, começa a entender, porque, cara, assim, hoje a minha aula de personal é bem diferente do meu primeiro aluno. É o lance da dedicação, né? É o lance da dedicação, é o lance que você vai escrever uma história diária. O brasileiro é muito comandado, tipo assim, eu tô ali vivendo aquele patamar. Isso aí, é normal. Não quer chegar na pessoa. É normal. Dedicação, e o mercado não te entrega isso. Ele não te entrega isso. Ele te entrega isso. Você vai perguntar qualquer hora, ele vai te entregar aquilo. Ele não te entrega isso. Sabe? Então é a questão que você vai, sabendo disso já é uma coisa boa. O momento que você vai chegar, se vai chegar, é individual. Mas você só chegou nesse último valor, porque primeiro você Passei por eles, então sim. se aperfeiçoou, Sim. estudou, Sim. fez reflexões dentro do mercado de trabalho, entendeu melhor o cliente. Depois que você entendeu o cliente, propriamente dito, viu o que ele gostaria de receber, como ele gostaria de receber, e aí você foi crescendo e
Sim. Só aí você consegue conhecer quem você está entendendo. E só vai conhecer estudando. Se você não se aperfeiçoar, você só vai passar a vir e ir numa cadeira e ir para casa. Não vai ser ninguém, vai ser mais um mercado. Você só vai estar. E quanto mais você estuda, isso é verdade. Quanto mais você estuda. É a mais usada, é a mais usada, entendeu? É a mais usada, mas como é que eu falei assim, sabendo disso é uma coisa boa, é importante, é um passo, pode ser um passo da frente, pode ser, mas saber disso é importante. Tanto é que você chega numa academia, existem personagens que cobram 30, 40, 50, 100. Por que a pessoa vai procurar aquele que cobra 100, 150? Porque ele está agregando valor àquele serviço dele dentro do conhecimento dele. É o que você faz. Tá linkado a essa questão de maturidade, sabe? Tá linkado a esse valor. Perdão, você quer completar aí a pergunta ou não? Tá legal? A base é Cara, então, vamos falar do meu mercado lá, números, vocês querem saber de números assim? Valores. Hoje lá onde eu trabalho, a base de concorrência mais ou menos, ela está gerando entre a 110 a 130 reais a hora aula. Tá? Mais ou menos isso. Então, eu vou falar meu valor também, tá? Você quer número? Quer? Na barra. Qualquer academia já? Na Boretec. Mas esse valor é profissional ou tem que passar uma academia também? Esse valor normalmente tem repasse. Não, esse valor ele tem um repasse que na verdade no seu poder, na sua questão de negociação não interessa, porque o teu cliente está pagando aquilo, entendeu? Agora, o que você vai fazer com aquele dinheiro aí, normalmente às vezes não é uma questão de negociação, estou falando da Boretec, você para aumentar um pouco o valor, você acaba dando uma choramingada do repasse. Aí você fala, esse valor aí. Quando você usa muito esse, você fala a negociação mais ou menos. É esse valor, porém, dentro desse valor tem um repasse. Aí você está justificando. Em vez de você estar agregando, você está justificando esse valor. Está fazendo a divisão do queijo, né? Mas deixa eu te falar outra coisa. Além do cliente estar te pagando, ele ainda paga a academia. Paga a academia. Se a gente está falando na verdade, do nicho mais alto, né? Hoje dentro do mercado. Mas é assim mesmo. Não é esse mesmo, só para te falar. E o seu valor qual é? Hoje eu estou aqui. Hoje, eu coloquei realmente dentro de mim, mas sei que eu caia do cavalo, mas eu coloquei dentro de mim que eu tenho um valor diferente, eu entrego diferente e realmente entrego diferente, entrego do meu jeito, entrego com muito carinho, entrego personalizado, e aí hoje eu cobro em torno de 170, 180 reais. Mas esse eu estou falando de nível mais avançado. A própria Boretec tinha o link de marca ele vai te valorizar, já que, cara, o bairro tem valorização. Então, isso aí são questões totalmente diferentes. Eu poderia dar a mesma aula, tá? O bairro vai fazer você ter precificação diferente. Eu poderia dar a mesma aula, a gente falou hoje isso no café, poderia dar a mesma aula lá em Coelho. Não dá para chegar nesse valor. É uma realidade. Mas eu consigo ter um valor acima do mercado hoje aplicando, sabe? A minha linha de raciocínio, com o meu amadurecimento, hoje eu teria um valor acima do mercado. Mas vamos supor que hoje a galera lá cobrasse 50 reais, eu ia cobrar 65. Sei lá, entendeu? Para poder me posicionar, para poder, em vez de me nivelar por baixo, tentar me nivelar por cima, para tentar captar os melhores clientes, tentar pensar de que maneira me conectar com eles, sabe? E aí, quando esse serviço de personal, muitas das vezes é um serviço que é luxo, independente de qual ramo que você está atuando, é um luxo, porque saúde é malhar na praça, né? A gente não entrega só saúde, você entrega outros valores agregados, entre eles é um luxo. Daquele tempo que você ser personalizado, ser identificado, e aí você tem que ter o cliente certo, tem que ter 3 pilares. Eu falei que não ia falar essas coisas. Né? 3 pilares do cliente correto. É o que te respeita, tá? É o que gosta de você, respeita como profissional, gosta de você como pessoa, então tem conexão, e é o que pode te pagar. Esse é o cliente perfeito. O seu cliente perfeito.
cada um vai ter o seu cliente perfeito. Mas se você buscar o seu cliente perfeito dentro desse tripé, vai te dar prazer de sair de casa, vai ser gostoso de dar aula de personal, você vai se preparar mais, você vai estudar mais, sabe? Você vai ter e entregar mais, sabe? Mas ele está dentro, tem que estar nesse tripé. Porque senão, se um desse tripé estiver fraco, aquilo vai ser fator desmotivante, entendeu? Então por isso que a precificação, que nem eu estava falando aqui, é uma coisa que é importante para que você saia de casa feliz para trabalhar, entendeu? Isso vai te dar liberdade, pô. O dinheiro, ele ajuda a ter liberdade de escolhas. Ele não é tudo, ele não é liberdade propriamente dita, mas é assim, ele ajuda, né? É você realizar seus sonhos, é você poder, sei lá, para quem tem filho, poder botar numa escola legal, dar uma roupa bacana. Cara, o dinheiro ajuda, né? É verdade. Uma outra dica, isso vai ser bem legal, também está com o QR Code. Como que eu falei um pouco atrás, a água que você bebe é aquela que sai do seu suor, né? Então comecei a tentar ver outras fontes de informação que pudesse agregar em mim. E um cara que eu acho que é uma referência, que eu acho que todo mundo aqui que tem Instagram e tal deveria seguir, cara, eu vi uma palestra desse cara, esse cara é gênio, fantástico, é o Rony. O Rony, ele é sei lá, o presidente, enfim, ele é um dos donos, talvez o dono da reserva, é o dono da reserva, marca de roupa. Cara, esse cara tem um pensamento visionário, sabe? E tem, nessa questão aqui, é uma postagem dele no Instagram, ele fala uma coisa que é sobre a gratidão. E você tem que entregar, eu vi uma outra palestra, eu não lembro agora de quem era, eu vou usar esse termo e depois eu volto no Rony. A gratidão, ela é um disparo para o merecimento. Quanto mais grato você for, mais você vai gerar a sensação de merecimento da pessoa que está te dando. Então a gratidão é um disparo para o merecimento. E o Rony fala da questão, só que ele usa o termo cliente, cada um leva para o seu mercado, por isso que a gente tem que ser bitolado. E aí ele fala da questão de você entregar mil vezes mais, gratidão do que o seu cliente espera. Aqui tem uma comunicação, eu dei aula para o filho desse cara, e aí ele tem 10 anos, tem um probleminha chamado esqueci. Ele tem um problema, hoje em dia está cheio de coisinhas que a gente tem que relevar em consideração, que são problemas psicossomáticos, parte comportamental, enfim. Aí ele tem um pouco de transtorno, opositor, esqueci. Enfim, e aí eu estou dando aula para ele, e ele gosta de futebol, o pai dele trabalha com futebol, e aí ao término da aula eu falei um pouco com ele, e aí ele lembra da gratidão, né? Ele falou que, foi legal que ele que te procurou, aqui foi a mensagem de voz. Aí eu falei, isso foi uma surpresa, dessa aula foi sábado, 4 horas da tarde. Aí eu falei assim, me virei, né? Mas ele merecia. Aí ele, obrigado. Podia acabar aí. Aí lembra daqui? Né? Entregar gratidão. Não quer dizer, não é uma disputa. Você me agradece, não. Mas que ele entenda que você está grato. Aí foi minha resposta para ele aqui. Eu que agradeço a sua confiança, a família é uma coisa sagrada que temos, poder ajudar, para mim, é uma honra. Não existe profissional se não tiver aluno. E aí ele me agradece e a gente acabou o assunto. Entendeu? Então, isso aqui faz um disparo de merecimento. Se esse cara que bota a família dele na minha mão, quem que ele vai indicar? A pergunta é muito simples. Tá? Então a gente sempre reforçar isso. E chega uma hora que sai natural. Tá? E aí voltar rapidinho aqui, que ninguém tem o que a gente tem. Tá? Das nossas origens, da gente não esquecer disso. Ninguém tem esse pedaço. Esses três primeiros pedaços aqui, o primeiro degrau, a gente passou por isso. Tá? Começa daqui para lá. Então, que a gente conseguir colocar dessa nossa experiência de vida que a gente vive,
dentro da nossa rotina de trabalho, sabe? Não esquecer de ser humilde, não esquecer de gratidão, não esquecer de onde veio e para onde vai, sabe? Isso tem retorno. Tem retorno. Agora vamos falar um pouco sobre, a gente falou da precificação, sobre agregar valores e tal, né, na vida das pessoas, que era a última, mas que também não quer dizer que você utilizar uma outra precificação, você não pode agregar valor na vida das pessoas. E é isso que vai fazer você diferenciado no teu mercado, tá? Independente de qual seja, você ter vontade de agregar valor na vida das pessoas. E aí eu coloquei duas, eu tinha colocado mais, mas coloquei duas para tentar enxugar, eu acho que isso aqui fica bem dinâmico. Duas medidas para avaliar, tá? Como saber que você está entregando boa experiência para os teus clientes, para as pessoas, enfim. Vamos lá, vou acelerar aqui. Uma das avaliações que você vai ter são as mídias espontâneas, tá? Você agrega tanto, hoje em dia as pessoas querem dividir momentos, né? Dividir experiência, correto? Então, quando você agrega tanta experiência na vida daquela pessoa, naquele treino de luta, cara, ela quer dividir aquilo. E então isso é uma maneira, a mídia espontânea é uma maneira de você ter percepção que está tendo você está agregando alguma coisa na vida dela, senão ela não vai dividir. Se é mais do mesmo que você está entregando, ela não vai dividir. Ela vai tirar um selfie no banheiro. Tá? E aí aqui tem algumas medidas espontâneas. Uma publicação aqui de um exercício. Aqui é um comentário, aqui é outro, ali é um bate-papo interno, que depois ela me mandou um bate-papo, que acho que esse primeiro aqui é alguém lá do Nordeste falando, aqui não tem esse tipo de treino. E aí aqui foi uma médica que estava falando bem do meu trabalho, que não repito muito treino e tal, tem sempre uma variação no exercício. Aí aqui também foi uma variação de um exercício de prancha, enfim. Aí são mídias espontâneas e aí você tem a percepção e aquilo leva a pessoas que não têm contato a você. Isso é muito bom. Isso está gerando comunicação gratuita e verdadeira, que conecta. Tá? Agora eu vou dar um exemplo, que esse aqui é o seu Lira, é um senhorzinho que eu dou aula, tem 85 anos. Aí ele é vascaíno e tal, o seu Lira é rabugento pra caralho. Aí olha o sorriso dele, já deu uma olhada. Rabugento pra caramba. E aí ele fez o aniversário de 85 anos, agora no final do ano, em dezembro. E eu fiquei pensando, cara, o que eu vou dar pra esse cara que eu possa... Aí você não pode ter preguiça. Aí eu brinquei, eu vou falar. Brinquei com a dona Nenê aqui, que eu falei, cara, eu tenho coisa que só entregar. Mas porque eu tenho carinho, entendeu? É isso. Aí eu falei, o que eu posso dar para o seu Lira que vai ser marcante? Porque eu pegar e dar uma camisa é muito fácil. Ele podia ir lá comprar uma camisa do Vasco. Por exemplo, vascaíno, né? Tá. E aí eu fiquei pensando, o que eu posso agregar na vida dessa pessoa? Ser diferente, ser único. Aí, vamos lá. Aí dá mais só um cliquezinho. Comandante Lira, aqui é o Pedrinho. Estou passando aqui para te desejar parabéns, muita saúde, muita paz. Que o Papai do Céu te abençoe sempre, tá bom? Continue torcendo pelo nosso Vascão, tá? Um grande abraço para o senhor, tudo de bom. Eu sou Flamengo, então. Fala aí, comandante Lira, tudo bom com o senhor? Parabéns, muita saúde, muita paz, felicidade, tudo de bom aí na sua vida, tá bom? Um abraço. Principalmente saúde, beijo no coração. Isso aí conecta. É legal? Mas dá retorno. Tá? Mudar a vida das pessoas de alguma maneira dá retorno. E aí eu faço uma pequena conclusão aqui. Que é uma dica pessoal, sabe? Para você se virar. Eterna busca por agregar valores na vida das pessoas, tá? Mas a comunicação certa vai gerar um profissional de sucesso, beleza? Aí tá o meu Instagram. Aí, se quem quiser seguir
pouco sobre a minha vida lá, tá? Uso de maneira profissional. O meu é 4 de maio, eu sou flamenguista. Deu trabalho pra conseguir. Deu trabalho. Desses 3 eu só, pessoalmente mesmo, eu só conheci o Pedrinho. E aí pedi a ele. E aí ele foi, pediu pro Felipe. E aí eu pedi um professor que conhecia o Romário. E aí o Romário não malha na Bodytech, malha numa outra academia. Aí fui lá nessa outra academia. Pô, deu trabalho. Mas, cara, foi extremamente... O maior presenteado ali foi eu. E ele não tem WhatsApp, o seu Lira, 85 anos. Aí eu fui, mandei pra mulher dele, esse aí pelo WhatsApp. Ela recebeu um dia antes, eu liguei pra ela e falei... E assim que ele acordou de manhã, ela foi e mostrou os vídeos. Pô, aí ele mandou pros parentes todos. Se alguém tem mais alguma pergunta aí? Eu tenho uma mensagem em setembro, tá? Pode deixar. Lá, lá tem aquelas fotos lá que a pessoa eu não conheço muito bem, não. Tu pode falar quem sabe? Volta lá, vamos lá. Então, são algumas pessoas que eu, na verdade, dei aula e dou. Então, aqui é a Emanuele Araújo, a Milena Toscano, o Anderson de Rise. Aqui eu fiquei responsável pelo Eu Atleta. O Atleta é uma questão da Globo, e aí eu fiquei responsável pelo setor dos atores. Então, corria junto com um grupo de atores que estavam correndo a corrida. Essa corrida foi televisionada. Aqui é uma revista que eu escrevia também há um tempo atrás para elas, fazia uma coluna falando sobre atividade, corpo a corpo, veja nas bancas aqui. A Fernanda Rodrigues, mais quem aqui? Ele é o Lacombe, Lacombe. Aqui foi no início do 30 Todo Dia, isso aqui foi uma reportagem para a Globo. E aí foi no início, então foi uma atividade na praia, a gente deu uma aula, e aí depois eu falei um pouco sobre isso, porque assim, com base na Escola Americana de Medicina Esportiva, 30 minutos de atividade diária, de atividade física diária, você sai de sedentarismo. Então, a base do 30 Todo Dia era isso, sabe? E aí, então nosso incentivo era para fazer 30 minutos de atividade diária, sabe? Seja ela qual for, e aí tinha algumas coisas linkadas à rede social, era bem no início da rede social. Aqui também é uma revista, onde eu estou dando aula para o Anderson, está meu nome aqui, eu não consigo ler direito o que está escrito. Aí está falando que tem, treino puxado, não lembro, de stand-up. Mais alguém? Mais alguma? Bota para fora, não fica com vergonha não. Fala aí, você de braço cruzado, solta aí uma aí. Tá tudo bem? Deixa eu perguntar outra coisa que o pessoal perguntou para o pessoal. Você falou que foi lá fazer entrevista lá para fazer essa teoria politécnica, o pessoal lá... Não, a questão ali foi o artista. Não, lá atrás. Você falou quando foi fazer o processo seletivo para a Politécnica, tinha o pessoal da FRJ, né? Só você... Sim. Mercúrio, né? Tu sentiu algum momento, que a tua graduação ia pesar, algum momento? Na verdade, eu me sentia preparado. Chega um momento que existe dentro da gente um determinado preconceito. Da gente mesmo. O preconceito está dentro da gente, né? É a maneira que a gente lida com ele. Isso aí é dentro de tudo, né? E aí, quando eu comecei a ter mais confiança em mim mesmo, tudo isso aí, esse fantasma sumiu, entendeu? Então, quando eu comecei a enxergar que estava ali todo mundo igual, esse fantasma sumiu. E aí, realmente hoje, na vida real, ninguém sabe onde que alguém formou, o outro formou, sabe? Porque é a prática diária que você entrega, na vida real, depois disso acaba. Esse monstro ele acontece no estágio, quando você está na faculdade, aí pode existir um preconceito bilateral, o preconceito de você, né, ainda se sentindo diminuído por isso, e o preconceito no caso do empregador, sabe, ele avaliar pelo papel. Hoje em dia eu acredito que isso está mudando. Tem aqui a dona Janine para ajudar. A senhora utiliza, na hora de empregar alguém, a senhora utiliza a faculdade como base, a entrevista? Então,